Hum, Amen. Nu, Hatar. Aisha. Vamos ler um pequeno texto sobre a obra de Paul de Braille, um verdadeiro historiador das religiões, um iranólogo, cristão interreligioso, e que no século XX brilhou durante 55 anos, deixando vários livros sobre as religiões do Irão, a sua cavalaria espiritual e as suas relações e influências em todas as outras religiões. Quando ele morreu, pouco depois, realizou-se uma reunião em que colaboraram 3 associações: a Société d'Études Euro-Asiatiques, de que Paul Braille tinha sido fundador, a l'Association Zoroastrienne de France e um grupo de amigos que depois se constituiu como Associação para a Identidade Religiosa dos Povos Europeus e que recebeu o nome de Europa Sacra. Nesta sessão participaram várias pessoas de grande valor e vou ler um dos artigos, que se tornaram artigos numa publicação que foi feita pouco depois, e que se chama Zarathustra et l'Europe. Zarathustra et le renouveau chrétien de l'Europe. Hommage à Paul de Braille. Texte et témoignages rassemblés par Demetros Teraios. Este artigo que vou ler foram textos reunidos por Massimo Patané. Paul de Braille descreveu magistralmente a influência da religião do Antigo Irão sobre o Médio Oriente, sobre o Próximo Oriente, no seu livro Zarathustra e a Transfiguração do Mundo, aparecido em 1978. 3 capítulos interessam-nos aqui, sobretudo, intitulados Zoroastrismo e Judaísmo, os judeus e os espartas, e o Evangelho e o Esoterismo zoroastriano. O autor, nesta obra, estabelece as bases históricas do longo contacto entre o povo dos persas e o povo de Israel. Isto é interessante, comento eu agora, de ser ouvido e compreendido face à agressão traiçoeira e violentíssima de Israel, protegido pelos Estados Unidos, ou de ambos os países, em paridade absoluta de fanatismo e de imperialismo e de racismo contra um povo que protegeu até os judeus. Ouçamos então o que ele escreveu. Desde o primeiro estabelecimento hebreu na Mesopotâmia e na Média, devido à deportação da aristocracia judaica por Sargon, 721 a.C., depois da tomada da Samaria pelo Salmanassar V, referido nos Reis, no 2 Reis, capítulo 18:6, depois com o êxodo massivo da Babilónia, realizado por Nabucodonosor, que durou de 598 a 539, e tendo conta as colónias que implantadas no Irão Aquemênida, Parta e Seleucida, depois Sassânido, permaneceram na diáspora, ou seja, fora da terra da Palestina, até à queda de Israel.
que se realizou, que aconteceu entre 70 e 135 da nova era. A habitação, a permanência judaica no Império Persa durou 7 séculos antes do nascimento do cristianismo e podemos dizer mesmo 13 séculos depois, até ao fim dos impérios sassânidas, já em 651. Ora, antes que a escola helénica vá desabrochar de Alexandria, esse cadinho de encontro entre os vários povos e suas religiões e gnoses, o único período pré-cristão está de longe, é de longe a maior consequência sobre a evolução do pensamento religioso de Israel. Se guardarmos na memória a importância da ajuda política, financeira e moral que os Equimênides ofereceram aos judeus exilados e ao Estado judeu reconstruído sob a sua proteção, o ascendente jogado pelo espírito religioso iraniano e, em particular, pela gnose zoroastriana sobre a metamorfose do judaísmo, depois de se ter verificado o exílio, revela-se muito naturalmente. Assim, quando Ciro, o rei da Pérsia, convidou os judeus a retornarem à Judeia, não houve qualquer entusiasmo entre eles. Muitos preferiram permanecer lá e cultivar a terra fértil de Mesopotâmia, fazerem comércio ou a bancar. Flávio Josefo, conhecido historiador, observa: foi sobretudo para não perderem os seus bens que eles permaneceram em Babilónia. Uma observação que pode ser considerada mais ou menos correta. Desde então, o número das suas colónias expandiu-se livremente em todo o Império Persa, ao mesmo tempo guardando contactos estreitos com Jerusalém. Em 515 a.C., Dários materializou a promessa de Ciro, permitindo a reconstrução do templo com o concurso do seu principal arquiteto. E depois, com a ajuda do levita, o judeu Nehemi, que era o aprovisionador, ou o homem que dirigiu os depósitos e as conservas do rei, foi nomeado satrapa, ou governante da Judeia, e então Jerusalém ressuscitou das suas ruínas. Enfim, depois, mantendo e continuando a promessa dos seus predecessores, Artaxerxes subvencionou o profeta Esdras para realizar a primeira recoleção autêntica dos textos da Tora, o recolho das prescrições atribuídas a Moisés e a sua observação enquanto que, abre aspas, lei de Deus e lei do rei, fecha aspas, e entre parênteses, do rei Madzeu Zoroastriano, o rei persa. Está em Esdras 7, versículo 26 do Antigo Testamento. Paulo Breil insiste em seguida justamente sobre a incompreensão deste fenómeno e sobre as tentativas de inverter a prioridade das influências. E diz-nos na página 237 do seu importante trabalho da referência Le Zarathustra et la Transfiguration du Monde, depois que as teses subjetivas sobre o antecedente judaico das ideias zoroastrianas, com o conhecimento aprofundado do zoroastrismo e da alta antiguidade indo-iraniana comum aos Vedas e aos Gatas, os Vedas, o texto sagrado indiano, as Gatas, os textos sagrados, os cantos sagrados dos persas e de Zaratustra, e também pelo arcaísmo filológico da língua avéstica, a língua usada na Pérsia, então, próxima do antigo sânscrito, as línguas mais antigas indo-europeias, aparece mais claramente que a tese
da pseudo-origem judaica do judaísmo não tinha sido inventada que para mascarar uma evidência demasiado visível, a de que houve empréstimos cripto-judaicos tirados à gnose zoroastriana, uma influência que se torna mais notória depois do exílio da Babilónia e até às últimas redações do Talmud babilónico nos primeiros séculos da nossa era. Aqui teria havido grande influência das tradições zoroástricas. Mas então, pergunta Breuil, por que vem esse silêncio quase milenário sobre um aspecto tão capital da fé? E ele diz-nos: trata-se do orgulho teológico sob a originalidade exclusiva das revelações. E isto é, de facto, um defeito que ainda hoje se mantém em muita gente, convencido que só aqueles três religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, foram reveladas por Deus e que, portanto, o zoroastrismo não teria sido, quando em todos estes casos tratou-se de profetas, de grandes seres que intuíram ou poderão ter recebido diretamente da divindade ou em geral de alguma entidade no mundo espiritual certos ensinamentos, certas influências, certas imagens que eles traduziram em certos pensamentos e que se fixaram depois em tradições orais e que finalmente, sempre leve ou mais alteradas, fixadas por escrito, e mesmo essas fixações por escrito depois bastante manipuladas ao longo da história ou utilizadas tais como as false flags de hoje em dia, as falsas bandeiras com falsos autores, como nós vemos em relação ao Apocalipse, que está hoje muito na moda pelos fundamentalistas zio-evangélicos dos Estados Unidos, que tentam justificar até não só o ataque ao Irão, mas a violência tremenda com o que fazem para criarem o ambiente da Armageddon, tal como esse verdadeiramente demoníaco ser que é Peter, ou Pete Hegseth, secretário da Defesa ou da Guerra dos Estados Unidos, um homem de uma brutalidade, outrora alcoolizado, violento, e que está a tentar influenciar o governo, o Trump, a administração norte-americana num sentido sionista de reconstituírem o ambiente sonhado de um apocalipse, de uma guerra final, a partir da qual virá o Messias. Um absurdo, o Messias nunca mais virá, não há Messias. Messias, que era uma palavra que significava apenas ungido, anointed em inglês, Christos em grego, e que originalmente Messiá do hebraico, o ungido, e que essa palavra tinha sido até utilizada para Círios, por ter protegido os judeus e ter-lhes permitido regressarem à terra da Palestina e às zonas que lhes pertenciam. Este Peter Hegseth provavelmente terá dado a ordem a alguns militares para serem o mais brutais possíveis, e só assim se pode explicar que tenham sido disparados dois mísseis Tomahawk separados por 40 minutos e, portanto, sem possibilidade de erro sobre o mesmo local, permitindo assim que se realizassem as profecias, segundo eles, de uma Armageddon, uma guerra violentíssima que eles iriam experimentar, para que depois venha o grande Israel, um sonho absolutamente absurdo e despropositado, a partir da promessa que Deus teria feito a Abraão, tudo grande invenção, de que as terras desde o Eufrates ao Nilo seriam de Israel.
Note-se que materialmente, fisicamente, essas terras chegaram a ser realmente, historicamente, do Império Persa na sua fase mais expandida. E de forma alguma poderá agora Israel sonhar conseguir impor a milhões de seres uma opressiva governação racista. Não, absolutamente impossível. E, portanto, esse chinês da Predictive Story é completamente ou vendido, ou sionizado, ou tem um conhecimento apenas factual, de soma de informações, sem grande sensibilidade, sem grande intuição, e, portanto, é capaz de vaticinar que Israel, o grande Israel, será uma realidade. Uma história absolutamente absurda, que os próprios países árabes à volta, que teriam que ser submetidos, que já estão submetidos de alguma forma, nem sequer criticaram muito, porque é tal o absurdo, ainda que houvesse no Egito, onde há uma ainda continuidade de uma tradição religiosa, espiritual, da comunidade dos crentes islâmicos, tenha levantado a voz. Mas é claramente, hoje em dia, o Irão e alguns dos seus aliados xiitas quem está a erguer a bandeira da resistência ao imperialismo norte-americano e israelita. E esta guerra é, sobretudo, uma tentativa de imposição de um imperialismo brutal, sionizado, sobre toda a região. Através a própria megalomania do Trump, crescente e dominante na sua pobrezinha mente, que poucos livros terá lido na sua vida e que tem um vocabulário de cerca de 3.000 ou 4.000 palavras no máximo, a sonhar em que poderia, de alguma forma, ser ele a decidir a eleição do novo líder, isto é, do Irão, uma vez assassinado o famoso líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, um sábio, um santo, um homem que se tinha oposto à construção da bomba atómica pelo enriquecimento do urânio e que foi assassinado diabolicamente pelos americanos com bombas poderosíssimas que arrasaram a sua casa, onde ele calmamente esperou pela morte dentro da linha xiita, a linha dos mártires, dos que dão testemunho, shahaj, da ligação, da aliança com Deus, da sua fé vivida e sentida e vista interiormente, e que os 12 ímãs manifestaram ao longo dos séculos, criando dentro do Islão uma divisão a certos níveis, claro, porque noutros há unidade, de grande força espiritual e de resistência, e que é ela que está a conduzir neste momento a batalha que podemos dizer, ao contrário do que outrora se dizia, a batalha contra o eixo do mal. Eles é que são os eixos do mal. Os Estados Unidos, Israel, o Reino Unido e muitos dos países da Europa e da NATO que se aliam sempre ao imperialismo, porque este é o instrumento da oligarquia infra-humanista, do Fórum Económico Mundial, de Davos, da Rothschild, da BlackRock, as companhias que tentam escravizar a humanidade e que é-lhes absolutamente indiferente morrerem milhares ou milhões de seres para os seus fins de domínio. Eles são, claramente, os diabólicos. É essa a luta que o Irão está a travar sacrificialmente, como, e aqui sei que algumas pessoas não apreciarão, a Rússia está a lutar também na Ucrânia contra essas mesmas forças que conseguiram dar a volta à população ucraniana desde que houve o golpe de Maidan, criado pela CIA, pela Victoria Nuland, uma mulher diabólica norte-americana responsável pela política no Oriente Próximo Ocidental,
e que gerou toda a mortandade e perseguição aos etnicamente russos, a perseguição à língua russa e gerando imediatamente a libertação da Crimeia, a autoindependência dela e agora a lenta reconquista de Donbass, já que o Estado ucraniano não conseguiu dirigi-lo corretamente. E, portanto, ele vai voltar à Rússia. Não há qualquer dúvida já sobre isso. O que convém sair também são os mais bandeiritas, os mais violentos e extremistas contra esta atitude. No Israel também sabemos que há muita gente que não são sionistas, que não são violentamente genocidas e que têm-se tentado manifestar contra Netanyahu. Esperemos que a liderança de Netanyahu e dos militares desapareça o mais cedo possível e que se revolte e tanto mais que muitos dos israelitas que não são de forma alguma judeus, nem têm origens étnicas e sanguíneas na Palestina, estão a regressar à Europa, aos seus vários sítios, e possam um dia restabelecer-se. É claro que sabemos que é um pouco uma utopia neste momento, dada tanto ódio, tanta mortandade, tanta maldade desenvolvida, que se pudesse restabelecer a Pax Mediterrânica, quando as três religiões livres conviviam e o Mediterrâneo, ou a Palestina tinha os turcos, os cristãos, os judeus e os islâmicos a funcionarem, a dialogarem. Esperemos então que, como Brelho dizia, o orgulho teológico da originalidade exclusiva das revelações e, portanto, da possibilidade delas se tornarem instrumentos políticos e económicos, que é o que nós estamos a ver hoje, desapareça. Bem, diz-nos então Paul, mas também porque a história está eriçada de fronteiras. E cuidado com aqueles que as tentam abolir. Como se a história humana não se escrevesse com a participação de todos os povos. E que cada um que intente conservar o seu etnocentrismo da sua verdade para impô-la a todos. Isto é, os que acreditam, por exemplo, que aquela terra foi prometida por Deus. Quando não há povos escolhidos por Deus, cada povo, cada ser, consegue ligar-se mais com o amor, com o bem, com a verdade, com o seu espírito, com os seres espirituais, hipoteticamente com a divindade na sua transcendência ou mais facilmente na imanência, mas não há povos absolutamente ou determinadamente escolhidos. Não. Há povos que em dados momentos têm uma missão histórica que nós podemos considerar que ela corresponde aos desígnios que chamaremos divinos, de providência, de amor, de paz, do bem comum, pois a República seria realmente essa coisa que se torna pública para todos. E os humanistas do século XVI, onde estava em liderança Erasmo, Ficino, Pico della Mirandola, Guillaume Boudet, Lefebvre d'Etaples, Collet, Thomas More e outros, afirmaram como uma república de letras, uma república de seres que liam, sabiam as línguas antigas, sabiam a cultura e viviam-na pela paz, pela utopia. Daí que Thomas More tenha criado essa obra-prima, a utopia, ou Erasmus tenha gerado tantos seus apophtegmas, ou provérbios, ou adágios, reunindo a sabedoria toda antiga e comentando-a em termos atuais, tal quando ele dizia que os cristãos, antes de tentarem converter os islâmicos ou turcos, deviam se converter a si próprios. Esta possibilidade de não impormos e sabermos dialogar foi entre nós também
bem afirmada por Agostinho da Silva, um dos últimos elos de uma tradição portuguesa que nele vinha diretamente de Jaime Cortesão, que reconhecia no franciscanismo, na tradição do Espírito Santo e nas ordens monástico-militares, tais os templários, e já no seu tempo dos descobrimentos a que ele se refere a Ordem de Cristo, a Ordem de Santiago, afirmavam realmente uma nobreza, uma dignidade, uma cavalaria espiritual que nada tem a ver com a brutalidade criminosa dos norte-americanos e de israelitas que destroem monumentos, destroem hospitais, atacam expressamente crianças para criar efeitos espetaculares de Armageddon. São homens de reality shows, homens de uma nulidade total de sensibilidade e empatia. Basta ver Peter Hegseth nas conferências de imprensa, como ele está, é um lutador, um boxer que está ali a defender as suas mentiras, mente. Marco Rubio, uma espécie de traficante de droga convertido e que anda agora a mentir também constantemente a propósito de como começou a guerra, quem é que foi que atacou, havia perigo de haver uma ameaça ou não dos iranianos, tudo mentiras para justificar algo que já estava a ser discutido há muitos meses por os americanos e os israelitas, nomeadamente na quinta de Trumpas. Como é que tanta gente norte-americana e do mundo apoia um homem que devia estar a ser julgado por estar apanhado em pedofilia e em muitos outros esquemas violentos e de zero de moralidade. Para o número de historiadores, era preciso que a Pérsia fosse inimiga do Ocidente e que o madezaísmo fosse mesmo uma heresia inimiga do cristianismo, como alguns monges cronistas da meia-idade fazia-lhes que o Islão não era senão as ordens selvagens do Sarraceno. Somente a mentira, a arma de Ahriman. Ahriman é o nome do espírito do mal que se opõe às forças do bem, as forças arimânicas. Entre nós, nas décadas, há cerca de 100 anos, 90, Rudolf Steiner desenvolveu bastante este aspecto das forças negativas de Ahriman, massificantes, alienantes. Só a mensagem pôde ter razão ao controlar tantos séculos. Mas o dito de Eurípides, a mentira não envelhece, são finalmente as fontes orientais que tiveram também obrigadas a saírem da sua exclusivismo teológico. Lembra-nos que no Islão houve realmente esta espécie de maldição, no zoroastrismo também, e houve, no entanto, uma evolução dentro do próprio cristianismo e judaísmo que os levou a serem influenciados pelo número 1 culto solar do Egito antigo, o culto de Aton, e depois, segundo também, o culto de Ahura Mazda e de Mitra no Irão. Estas, ele refere mesmo Baruch, R.A. Baruch e P. Ofré, como dois dos historiadores mais importantes nesta linha. É para insistirmos que, e vamos ter que terminar, mas continuaremos mais tarde, que o Irão não deve ser diabolizado e são as mentiras de Israel e dos Estados Unidos e dos anti-iranianos que devem ser desmascaradas. Luz de amor e paz no mundo. Pax Mediterrânea. Pax